Não se sentiu bem agora? Aí disse, amor, não vou poder ir não. Você disse, tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, não é um sermão. Hoje eu vou falar apenas do meu devocional de hoje, que foi sobre a alegria da salvação. Combinou com as músicas, não é? E hoje nós vamos dar um breve sermão e depois nós vamos nos alegrar no Senhor. Diga amém. Vamos orar. Sentado mesmo, curva sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por esse início de noite maravilhoso. Obrigado por estar na sua casa. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque não há outro como o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque no meio de tantos o Senhor nos achou. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és e sempre serás o mesmo. Deus, que o Senhor possa invadir os nossos corações com alegria. Com alegria. A alegria de Te pertencer. A alegria de Te servir, Senhor. A alegria de saber, Deus, que em meio a tanta coisa, o Senhor está sempre conosco. O Senhor sempre vai estar conosco. Te amamos, Senhor, e queremos que nesse início de noite, os nossos corações e mentes sejam renovados, Senhor. Para que sairmos daqui, Senhor Deus, completamente mudados por dentro. Porque a Tua palavra muda tudo aonde ela é aplicada, ensinada e pregada. Obrigado por esse início de noite maravilhoso, por esse domingo especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Confesso que hoje estava só o pó. Hoje para me levantar foi uma briga, irmãos. Dequinha, onde foi mal, Dequinha? Tô todo queimado aqui, a gente ajeitando no telhado lá de casa. E hoje eu quero falar sobre alegria, irmãos. Nós estamos aqui num ambiente que deveria ser o ambiente mais alegre da face da terra. Mais alegre. Pastor, e o que é alegria? Plena satisfação. Pleno gozo. Plena virtude de agradecer por algo importante que está acontecendo ou que aconteceu com você. Diga amém. Amém. Olhe para o seu irmão e veja se ele está alegre. Ou se ele está com essa cara de peixe morto. Irmãos, faz tempo. Mas parece que o povo de Deus, a cada dia que passa, está menos alegre. Parece que o povo de Deus, a cada tempo que passa, mais cara feia fica. Quem gosta de cara feia é Satanás. Sim ou não? Antigamente, isso é para mim. Fizemos um momento de dança espontâneo. Que glória a Deus foi esse momento de dança. Antigamente, isso era obrigatório em cada culto. Quem é das antigas aqui? Tinha 3 louvores de celebração. E era para dançar, não era Cida? Era para dançar, era para bater palma, era para fazer dancinhas, coroativas, sei lá como é que diz. Eu era meio troncho de dançar, e eu me perdia nesse negócio. Eu era da Assembleia de Deus e não podia nem bater palma naquela época. Aí quando eu ia para um ambiente assim, eu queria dançar, eu não sabia nada. Ficava por fora de tudo, e eu aprendi um passo com meu cunhado. Que é só ficar assim, ó. E você se encaixa em tudo. Alegria naquele tempo. Quem era desse tempo? Era alegria. Era alegria. Ah, pastor, porque o senhor era jovem. Mas os velhos também eram alegres, irmão. Os velhos que já morreram eram alegres. Os adultos eram alegres.
Sabe, parece que o povo de Deus está deixando que Satanás roube a sua alegria. Está deixando que as circunstâncias dessa vida roubem a sua alegria. Está deixando que os desafios da vida roubem a sua alegria. Está deixando que o pecado roube a sua alegria. Não permita. Eu vim hoje para te dizer, não permita. Porque você tem uma coisa que nada se compara. Nada nesse mundo se compara a dizer, outra hora estava morto, mas hoje estou vivo em Cristo Jesus. Nada se compara a dizer, outrora estava mortos nos meus delitos e pecados, mas o Senhor da glória me achou, me redimiu, me salvou, me limpou, e hoje estou vivo para a glória de Deus. Diga amém. Eu estou com seu irmão, isso é motivo para ser alegre? Muito. Total. Completo. Tudo. Ou vocês acham que era por outro motivo? Que os cristãos eram queimados em fogueiras, amarrados, enquanto o fogo queimava suas pernas, eles adoravam em alegria. Alegria. Diga amém. Amém. Glória a Deus. A alegria da salvação. Eu vou entrar no texto. Qual o maior milagre que existe? O maior de todos os milagres que você possa imaginar se chama salvação. O segundo maior milagre que você possa imaginar, conversão. O primeiro maior milagre foi Jesus quem fez. Foi Jesus quem te disponibilizou. Ele morreu, ele veio ao mundo, ele sofreu para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a salvação é condicional, ok? A uma conversão. A salvação está para todos. Mas só os convertidos é que acessam a salvação. E aí é onde está o grande problema. Nós, por si só, nunca poderíamos ser convertidos. Nós, em nossa mente caída, em nosso coração em pedra, nunca poderíamos ter sequelas de conversão. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo da promessa, ele age nos nossos corações, produzindo em nós o milagre da conversão. Aleluia. Amém. Aleluia. Diga amém. Amém. Aleluia. Tem 8 bilhões de pessoas lá fora e você está convertido. E você está salvo. E você tem Ele. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Completamente tudo. Glória a Deus. E eu quero ler o Salmo 151. Abra comigo. Salmo, 51.
Tem um que lê Bíblia aqui, ó. E existe, porque salmos são até 150. Glória a Deus! Ainda bem! Ainda bem que a pegadinha não funcionou na igreja Remi. Salmo 51, irmãos! Esse salmo é uma oração de arrependimento. Salmo 51. Esse salmo é uma oração de arrependimento. Sabe quem escreveu esse salmo? O rei Davi. Sabe quando foi que ele escreveu esse salmo? Quando ele estava cansado de lutar. Ele ficou no palácio. Viu aquela mulher nua, tomando banho. Quem lembra dessa história? Betseba, belíssima. E aí ele, desmotivado, desejou a mulher que não era sua. Ele teve relações com Betseba engravidou. Ele mandou chamar o seu servo, esposo de Betseba. E disse, olha, vai, né? Aproveita, faz um gol aí. E ele disse, eu não posso fazer isso enquanto os meus irmãos estão dando a vida por Israel. E aí o que ele faz? Ele escreve uma carta a Joabe e diz, bota ele aí, na linha de frente. Quando ele estiver na linha de frente, dá um retorno no exército para que ele morra. E Joabe obedece ao rei e ele morre. Davi vai lá, pega Betseba e pensa que está tudo normal. Até que Deus manda o profeta Natã o confrontá-lo. E ele conta uma história sobre pastores e ovelhas. E Davi diz, mata esse cara, porque roubou a única ovelhinha de quem tinha quase nada. E aí Natã diz, esse cara foi você. Naquela hora, Davi se arrepende. Naquela hora, cai a ficha. Naquela hora, Davi passa um pano. E ele escreve esse salmo. Salmo 51. E o coração desse salmo é versículo 12. Que diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Amém. Quem ultimamente não está rindo muito? Quem ultimamente está muito cansado? Quem ultimamente está se lamuriando muito? Murmurando muito? Reclamando muito? Por causa das circunstâncias difíceis, por causa dos problemas, por causa, sabe, talvez do comércio, dos recursos financeiros que estão poucos, da previsão de futuro que você não tem, das doenças, da maldade, do pecado, do cansaço, da fadiga. Esse salmo é um salmo para você e tem que ser cantado hoje. Porque no momento em que essas coisas roubam
A alegria da minha salvação. Isso significa que essas coisas têm o mesmo peso do maior dos milagres. Isso significa que essas coisas têm o mesmo peso do segundo maior dos milagres. Que eu já alcancei. Nós crentes, nós filhos de Deus, nós que temos o nome no livro da eternidade, temos que amanhecer o dia, mesmo sobre grande tormenta. A alegria do Senhor é a minha força. Vou te fazer uma pergunta para mudar o teu raciocínio. Você aceitaria ter 100 milhões na sua conta e não ter Jesus? Você aceitaria não ter nenhum tipo de problema de saúde, mas não ter Jesus? Você aceitaria qualquer tipo de problema familiar, mas não que Deus resolvesse, mas que não tivesse Jesus? Você aceitaria a vida de qualquer um do planeta Terra que você quisesse trocar de lugar, mas na condição de não ter Jesus? Jesus é a melhor dádiva que alguém pode ter. Diga comigo, eu tenho Jesus. Eu tenho um milagre no meu coração. Porque um dia esse coração era de pedra e Ele transformou de carne. Porque um dia eu andava por um caminho de morte, mas Ele me deu um caminho de vida. Porque no meio de tanta gente, seus olhos me viram e Ele me resgatou. Alegria! Todos os dias, milhares e milhares e milhares de pessoas morrem sem Ele. Mas nós o temos. Mas nós o temos. Milhares de pessoas estão morrendo sem Ele. Mas nós estamos aqui. Isso é um milagre. Sabe, Davi começa esse texto e diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Versículo primeiro. Por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, livra-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois eu sei, eu reconheço as minhas transgressões e pelo pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim. Sei que desde me concebeu a minha mãe, desde o ventre, assim. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Mas purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e o mais branco do que a neve eu serei. Eu tenho Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem Jesus.
Diga assim: o pecado não governa a sua vida. Aleluia! Purifica-me, e eu serei limpo. Lava-me, e eu serei mais branco do que a neve. Olha a certeza do perdão. Olha a certeza da purificação. Olha a certeza, a convicção que Davi tinha que o seu Deus conseguia e poderia lhe limpar de todo tipo de pecado que ele havia cometido. Quer que eu bote mais fogo na lenha, nesse fogo? Davi não conhecia Jesus. Mas eu tenho Jesus. Davi só conhecia a sombra de Jesus. Nós o temos. Nós o temos. Diga amém. Amém. Olha aqui, Davi diz: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Aleluia! Sabe que alguém esmagado por uma sentença divina? Porque Deus disse: Davi, por causa de que tu fizestes, a espada e o sangue não se apartará da sua família. Juízo pesadíssimo. Juízo violentíssimo de Deus. Mas sabe o que ele escreve? Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria, porque mesmo que esses ossos estejam esmagados por causa da justa condenação, eu exultarei. E assim, meu irmão, exulte em Jesus. Irmãos, um cara desse tinha que dançar pelado no meio do mundo mesmo. É ou não é verdade? O camarada todo estrupiado, perdeu o filho, acabou de morrer o filho, Deus trouxe uma sentença. E ele sai já querendo dançar, irmãos. E ele sai querendo pular, todo estrupiado, todo arrebentado. Ele diz: Deus, eu quero cantar, eu quero dançar, devolve-me a alegria da tua salvação. Oh Deus, versículo 9, esconda o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, coloque a mão no seu coração e repita: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável! A sua alegria tem que ser inabalável. Amém, crente? Tu que seu irmão diga assim: tem que ser alegre, irmão. É chovendo fogo, chovendo taxa agora, né? Chovendo taxa, mas vamos ter que ser alegre. Aleluia. Alegres. E aí ele diz todo o coração dessa alegria. Versículo 11 e 12. Não expulses da tua presença. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Quer botar mais lenha nesse fogo? Teologicamente, Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele.
era sobre ele. Sobre ele. Mas hoje nós temos dentro dele. Quem é doido aqui feito eu? Às vezes eu vou orar, eu vou botar a mão assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aí. Vamos conversar agora. Eu sei que o Senhor não me deixa, eu sei que o Senhor está aí, eu estou precisando conversar agora. O Espírito Santo dentro dele. Vamos treinar, bota a mão no seu coração, começa a conversar com o Espírito Santo. Começa. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Jesus, ajuda aí, Jesus. Me ajuda a rir, Senhor. Me ajuda a rir, me ajuda a me alegrar. Me ajuda a entender que a salvação é a maior dádiva da vida. Me ajuda a entender que a salvação é um milagre. Você já me pegou e eu sou o cara porque o Senhor já me salvou. Amém. Amém. Ô irmãos, estou cansado de estar no meio da rua e olhar para as pessoas e perguntar como é que esse povo vive sem Deus? Como é que esse povo vive sem Jesus, irmão? Ô vida miserável é essa? Ô vida de cão é essa? Ah, mas ele tem dinheiro. Satanás também tem. Ah, mas ele acha que está feliz, é engano. Eu tenho Jesus, cara. Eu não troco a minha vida por ninguém. Eu tenho Jesus, eu não troco a minha vida por ninguém. Prefiro estar com a doença terminal e com Jesus no coração do que ser jovem, saudável e rico sem Jesus. Nós temos Jesus. Davi diz, cria em mim, Deus, um coração puro. Me dá um espírito inabelável. Não me expulses da tua presença. E não tires o teu Santo Espírito de mim. E por fim ele termina. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Irmãos, Davi conhecia a sombra de Jesus. Nós o conhecemos como ele é. Sabe o que eu imaginei agora na eternidade? A gente subindo, Jesus voltando, a trombeta tocando. A roupa tudo aí, as casas tudo aí, para os que ficaram, os carros tudo aí, né? Pode ficar aí, o som da igreja que nem pagou ainda, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. E lá em cima a igreja se reunindo, como só corpo. E Davi no meio do mundo, no meio da multidão, dançando que nem um doido. Porque se o cara já dançava, se o cara já se alegrava, se o cara já era doido, e ele só tinha sombra, imagina Davi quando veio Yeshua. Imagina Davi quando veio Yeshua, diz, ei Davi, tá aqui, cara. Ele vai dançar que nem um doido. Ele vai gritar que nem um doido, ele vai se alegrar que nem um doido, porque ele tem Jesus. Aleluia! A alegria da salvação tem que ser restaurada. Uma notícia ruim não pode roubar a alegria do nosso coração. Dias ruins não podem roubar a alegria do nosso coração. Não dê a Satanás aquilo que é presente de Deus para você. Amém? Amém, gente? Crente tem que ser doido. Crente normal
não entra no céu. Crente normal é rejeitado. Apartai-vos, não vos conheço. Só crente doido entra no céu, irmãos. Amém? Só gente que está caindo meteoro. Ele, bom dia, Senhor. O Senhor está comigo. Bom dia, Senhor. O Senhor me achou. Eu estava perdido. Só queria um empregozinho qualquer. Mas o Senhor me deu um anel de filho. E disse, prepara uma festa. Porque o que estava perdido foi achado. O que estava morto, agora vive. Amém! Vamos ficar de pé, em alegria! Vamos aplaudir Jesus com a força que Ele nos deu! Glória a Deus! Olha para você, irmão, diga assim, cara feia não, irmão. Sabe o que eu desafio hoje a fazer? Dar uma risada para o seu problema. Pode olhar na cara do problema assim e rir. Uhul! Eu tenho Jesus. Crente para fazer isso, irmãos. Crente para fazer isso, irmãos. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que tinham problemas graves de doença e viviam assim. Uhul! Eu tenho Jesus. Tem muitos. Minha mãe hoje é um milagre. Não era para estar aqui. Mas ela diz, Ihu! Eu tenho Jesus. Amém. Quem era já para estar morto há muito tempo? Eu era para estar nem nascido. Mas eu digo, Ihu! Eu tenho Jesus. Amém. Possamos ser mais alegres em nome de Jesus. Não deixar as adversidades nos contaminar. Não deixar os desejos por algo nos contaminar. Ou a ausência de algo nos contaminar. Sejamos alegres. Porque Jesus te salvou. Porque o Espírito Santo te converteu. E a conversão é um milagre. Nós estávamos contando que hoje com um casal foi estar conosco hoje pela manhã e eu contei que Deus não tem netos. E que os filhos, nossos filhos, precisam ter um encontro com Deus para se converterem a Jesus. Eles não podem ser filho crente, mas isso não existe. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. E os filhos têm que ter um encontro real. E isso é um milagre. Você tem que orar pela conversão dos seus filhos, porque a conversão é um milagre. E você já foi alcançado por esse milagre. Amém! Aplauda ao Senhor Jesus! Glória! Lucas 10, 20, Jesus diz: alegrei-vos antes de qualquer outra coisa, porque por estarem os vossos nomes escritos no livro dos céus. Amém! Você pode dizer para o seu problema, não tenho certeza nem do amanhã. Mas uma coisa eu sei, está escrito com letra de ouro, impagável, que não se apaga, permanente, o meu nome dourado naquele livro da salvação. Aleluia! Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos dançar para Jesus? Estão tristes ainda, viu, gente? Depois de uma pregação dessa, cara de triste. Vamos orar um pelo... Peraí, vamos orar um pelo outro agora, bora?
Pegue na mão do seu irmão aí, ore pela vida dele. Ore. Ore. Uma oração de alegria. De que Deus coloque um sorriso na boca dessa pessoa. Coloca um sorriso no coração dessa pessoa, Senhor. Deus quer que essa pessoa seja tão alegre, tão alegre, tão alegre, tão alegre, que o povo se chateie com a alegria da salvação dos teus filhos. Que o mundo pipoque de raiva da alegria daqueles que carregam a arca da aliança, que é a presença do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bora dançar! 1000 graus! Nós vamos trazer o som do samba essa noite!